Meu nome é Catiana Teléfora, eu sou nutricionista e sanitarista, tenho 43 anos, ingressei na carreira de PPGG em 2014. Tenho uma experiência pregressa, né, no âmbito da administração pública. Então, desde 2006 eu atuo, né, comecei, né, na pós-graduação, que era uma pós-graduação em formato de residência, e com isso a gente tinha inserções na administração. Então, eu tive uma primeira inserção num hospital aqui do estado, do Rio de Janeiro, e posteriormente eu também atuei na Secretaria Estadual de Saúde e também no Ministério da Saúde, na divisão aqui que tem do Estado do Rio de Janeiro, do Ministério. Então, depois disso, eu atuei na Secretaria de Estado de Saúde aqui do Rio de Janeiro por 2 anos. Atuei também eu fui concursada antes de ingressar aqui na carreira, eu fui concursada do governo da Bahia, então fui concursada pela Secretaria Estadual de Saúde de lá, né, da Bahia, que eles chamam de CESAB. Então atuei lá por 2 anos antes de vir para cá. E antes disso, eu também atuei no Ministério da Saúde, numa consultoria da Organização Pan-Americana de Saúde, na coordenação geral de alimentação e nutrição. Quando eu entrei em 2014, eu atuei na Subsecretaria de Planejamento. Depois disso, eu tive uma atuação numa subsecretaria que existiu por um tempo limitado de articulação e gestão. Posteriormente, eu voltei para a área de planejamento, mas na época essa área já estava congregada com a área de orçamento, e aí lá eu trabalhei na área de orçamento, né, na Subsecretaria de Planejamento e Orçamento. Posteriormente, eu fui descentralizada para a Secretaria de Estado de Saúde, onde eu fiquei 4 anos atuando como coordenadora da área técnica de alimentação e nutrição, né, lá da SES, entre 2019 e 2023. E atualmente eu estou na Subsecretaria de Planejamento Estratégico, cuja principal atribuição é o desenvolvimento e implementação do Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado, o PEDES. O convite para elaborar, né, o capítulo surgiu a partir da interação com a professora Úrsula Viana, né, da Universidade Federal Fluminense. Ela tem um trabalho juntamente com as professoras Aline Ferreira da UFRJ e com a Thaís Borges, que é uma professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, chamado Nutrição Inclusiva. Então esse projeto tem como objetivo, né, desenvolver, né, no contexto do campo da alimentação, o trabalho com populações, né, vulnerabilizadas, excluídas. Então, a partir dessa interação com elas, surgiu esse convite, porque eu participava, junto com a Nicole, de um grupo de trabalho dentro da Secretaria de Estado de Saúde, que tinha como objetivo desenvolver as políticas voltadas para populações imigrantes e refugiadas, né, e apátridas. Então, esse grupo de trabalho, ela conheceu essa atividade e aí nos chamou para poder compor e elaborar esse capítulo, que tinha como objetivo o desenvolvimento, né? Primeiro, apresentar a temática, né, de como que essa discussão, né, tão importante, né, e fundamental, inclusive nos nossos tempos, sobre essas populações, poderia ter articulações práticas com o campo da alimentação e com o cuidado nutricional do âmbito das unidades básicas de saúde e também de outros pontos de atenção no setor saúde. Então, eu fiquei muito feliz por participar. São mais de 50 autores, né? São 3 organizadoras, mas são mais de 50 autores falando sobre temas mais variados, nutrição antirracista, nutrição voltada para a população LGBTQIAPN+, e outras temáticas que são muito importantes e que muitas das vezes, né, não tem um olhar mais específico, né, em relação ao cuidado nutricional individual e coletivo desses, né, também, por exemplo, população autista, enfim, é uma enormidade de temáticas. Então, quando surge esse convite lá atrás, né, na realidade o livro para
ele foi publicado em 2023, mas a construção dele começou em 2021, teve como objetivo agregar, né, todas essas pessoas, e sou muito grata e feliz pela oportunidade de participação, né? E aí eu entendo que o porquê do convite, ele se soma com uma questão que tem a ver com o nosso trabalho, né? Lá na coordenação da área técnica, a gente tinha como função, dentre várias funções, vários eixos de trabalho, né? Vou falar aqui um pouquinho dos eixos, né? A questão da produção de materiais técnicos, né? A questão da capacitação, o apoio institucional aos municípios, né? A principal atribuição da área técnica é a implementação em âmbito estadual da Política Nacional de Alimentação e Nutrição. E dentro, né? Então eu falei daqui de alguns eixos, e um dos eixos é a questão da articulação intra e interinstitucional. E quando a gente fala da articulação interinstitucional, entra essa articulação com a sociedade civil, e as universidades fazem parte desse campo. Então, essa participação nesse GT e esse transbordamento, né, para essa articulação com, né, a gente está falando aqui do livro, mas também tem, né, o outro livro que depois eu posso falar também um pouquinho, né, do Laboratório de Alimentação na Atenção Primária, a Saúde, é um pouco desse retrato, né, dessa articulação interinstitucional que fazia parte da nossa atribuição, assim como, por exemplo, a participação em outros GTs, a participação em conselhos, né? Por exemplo, eu fui conselheira de Segurança Alimentar e Nutricional e também participante da Câmara Intersecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional, como algo que estava dentro do meu escopo institucional. E aí, a partir do trabalho, né, e articulação e o contato com os colegas, vão surgindo essas oportunidades de participação em atividades, né? A gente está falando aqui dos livros, mas tem muitas outras questões, né? A construção de planos, a questão, enfim, palestras, né? Trabalhos em conjunto, né? Sempre um trabalho muito no coletivo, né? A importância, né, da nutrição inclusiva, né, para a construção de políticas públicas é fundamental, porque a gente precisa entender, né, onde essas populações se encontram. Elas estão em todos os lugares, mas muitas das vezes as políticas públicas, a gente tem um desafio que as políticas públicas possam enxergar, né, e ter um olhar de equidade em relação a... Então, assim, populações imigrantes, a população negra, a população que tem algum tipo de agravo, como a gente chama de, né, doenças, que precisam ter um olhar especial, elas estão em todos os lugares. A professora Úrsula sempre fala isso, né? A diversidade faz parte das sociedades, né? A sociedade é diversa, né? Só que muitas das vezes a política pública, no sentido da organização, né, das políticas, da questão da alocação orçamentária, muitas vezes tem dificuldade de enxergar isso, né? Então, esse olhar, né, e esse método mesmo, né, da nutrição inclusiva, né, que ele se coloca também como um método. O livro ele também traz esse objetivo de trazer isso como um campo dentro da nutrição também. Isso ele também se aplica a outras áreas do conhecimento do setor saúde, seja, né, medicina, enfermagem, a odontologia, dentre outros, né? Mas esse olhar, né, que está, inclusive, dentro do escopo, né, da Constituição. A Constituição brasileira, ela traz essa questão desse olhar, da necessidade que as políticas públicas enxerguem isso. Mas muitas das vezes, né, a gente enxerga a necessidade, né, de trazer isso um pouco mais organizado para a prática. Então, assim, esse livro ele serve primeiro para apresentar uma múltipla diversidade, né, para esse reconhecimento dos atores políticos, sejam alunos, sejam professores, sejam gestores, né, e que isso possa ser traduzido, né,
para as políticas públicas, através de recursos, através que essas pessoas, né, possam aparecer nos instrumentos, trazendo um pouquinho para a discussão da própria sessão que eu tenho aqui na Secretaria de Planejamento, né? Que isso possa aparecer também nos instrumentos de planejamento e orçamento. Então, por exemplo, a gente tem no âmbito do Estado, né, eu já falei aqui do PEDS, né? A gente tem uma missão, por exemplo, que ela tem como objetivo que as políticas públicas do Estado possam incorporar a discussão da igualdade racial e de gênero, né? Então, como que a gente traz esses públicos também? Então, através da participação no plano plurianual, na lei orçamentária anual, né? Que as secretarias possam enxergar no seu dia a dia. Então, a SES, eu vou fazer uma ação, né? Pegando aqui a questão dos imigrantes, né? Como que os municípios estão organizando seus serviços, né? Para atender esse público específico, né? No campo da saúde, como que essas pessoas estão sendo cuidadas, né? Então, assim, no capítulo, por exemplo, a gente não tem uma recomendação nutricional talvez diferente, né, para uma pessoa imigrante, ali não muda a necessidade, por exemplo, calórica dela, só que a gente precisa entender a alimentação como também uma composição da cultura da pessoa. Então, por exemplo, como que a pessoa ela consegue comer as mesmas coisas que ela comia no seu país? Provavelmente não. Quais são as adaptações que ela faz? O quanto que isso traz, mobiliza ela no seu dia a dia, né? Seja para um possível sofrimento, né? Ou então uma dificuldade mesmo. Então, assim, eu não consigo comer os alimentos que tem disponíveis no Brasil. Isso pode trazer alguma deficiência nutricional? Pode trazer algum processo de desnutrição, né? De insegurança alimentar, né? Então, como que essa pessoa, né, ela está trabalhando, ela não está trabalhando, ela tem acesso a benefícios sociais? Então, foi uma das questões que nós trabalhamos no capítulo, no sentido de trazer um roteiro que os profissionais, no seu processo de atendimento, possam estar prestando atenção e sair para além do biológico, que é algo importante no processo, né, de cuidado, mas que tem coisas para além disso. Então, foi um pouco do caminho que nós fizemos e que é uma coisa que também se repete muito em outros capítulos também do livro. Eu acredito, né, que esse tipo de reconhecimento através do livro possa contribuir, né, para a apresentação, né, e dos PPGGs, né, em outros espaços para além da administração pública estadual, né? Então, as pessoas conseguem entender melhor o nosso trabalho, né, conhecer melhor nosso trabalho, saber que a gente pode atuar logicamente nas áreas que são as mais comuns aqui, né? Então, planejamento, orçamento, logística, a própria questão da capacitação aqui da escola, né, de gestão e outras áreas, mas também a nossa inserção, né, como profissionais nessas políticas públicas mais sensíveis, que inclusive são políticas públicas, né, que são antigas, que são políticas públicas que são prioritárias quando a gente pensa, né, na dinâmica nacional. Então, isso ajuda, né, fazendo inclusive um processo de intercâmbio, né, de como que a gente apresenta, né, os elementos que nós trabalhamos aqui no âmbito da secretaria, né, em outras secretarias. Então, esse processo de intercâmbio, de troca, eu entendo que a gente também ganha e as secretarias também ganham, né? Então, esse outro livro que eu trouxe, né, que eu sou uma das autoras também de um capítulo, ele tem como objetivo discutir a questão da gestão, né, e planejamento no âmbito da alimentação e nutrição. Então, ali a gente falou sobre questão dos instrumentos de planejamento, nós falamos também sobre a questão dos planos, né, de como que a gente incorpora, né, esses elementos que a gente está aqui trabalhando no dia a dia, né, no processo da alimentação e nutrição quanto política pública, né? E aí esse outro livro a gente já fez em parceria, né? Foi também um fruto de um processo de articulação interinstitucional. Então ele nasceu a partir de um laboratório que se chama Laboratório de Experiências Exitosas, né? Então conduzido pelo Ministério da Saúde, pela Organização Pan-Americana de Saúde e pela Fiocruz, né? Um representante da Escola Nacional de
de Saúde Pública, e aí tinha como objetivo fazer um levantamento, né, de uma seleção de experiências exitosas na área de alimentação e nutrição. E eu fui uma das pareceristas desse laboratório. Então, eu avaliei, juntamente com outros colegas, essas experiências. E no final desse processo, foi construído esse livro aqui, né, no qual os participantes, alguns dos pareceristas, né, produziram um capítulo, e o capítulo que eu atuei foi sobre gestão, posso depois falar aqui o nome completo, mas ligado à questão da gestão e planejamento das ações de alimentação e nutrição. Aí esse capítulo foi feito em parceria com a professora Ana Laura Brandão, da Fiocruz, com a professora Denise Cavalcante de Barros, também da Fiocruz, e com a profissional também, Caroline Morgado, que é uma profissional também que atua aí no campo da alimentação e nutrição já a longa data, né? Principalmente municípios aqui do estado do Rio de Janeiro, e também tem outras inserções. Então, assim, a gente teve como objetivo discutir, né? Porque apesar de existir as políticas, né, relacionadas à temática da alimentação e nutrição, muitas das vezes existe um desafio no âmbito local dos estados e municípios, no sentido de apreender, né, essas temáticas, né, de planejamento e orçamento. Então, a gente teve como objetivo nesse capítulo traduzir, né, o que é planejamento, o que é orçamento, o que é monitoramento e avaliação, o que é plano plurianual, o que é lei orçamentária anual, o que é lei de diretrizes orçamentárias, fazer uma correlação disso com instrumentos que são relacionados ao campo da saúde e de como que esses gestores podem se sentir mais confortáveis e seguros para implementar essas políticas que são necessárias, né? O Brasil, ele é um país que tem um desafio grande relacionado à segurança alimentar e nutricional, tem diversos planos que apontam essa questão, né? E muitas das vezes os gestores podem às vezes se sentir um pouco inseguros, né, para fazer essa caminhada. Então esse capítulo também tem como objetivo. Então eles se somam, né? Por isso que eu trouxe também, porque são materiais que surgem a partir desse processo de articulação interinstitucional, que é uma atribuição da gente também como gestor, como EPPGG, né? E que a gente está aí em diversos espaços fazendo. Esse livro aqui, né, que é o Laboratório de Inovação em Alimentação e Nutrição na Atenção Primária à Saúde, as organizadoras são as professoras Ana Laura Brandão, Carolina Coutinho e Juliana Casimiro. Foi publicado ano passado pela Rede Unida, né? Que tem também muitos participantes, assim, né? São muitos capítulos, né? São 18 capítulos, e o meu, né, foi o Gestão, Planejamento e Monitoramento em Alimentação e Nutrição, Ferramentas para a Ação, né? Então, isso tem muito a ver com o processo aqui da CEPLAG, então por isso que eu também quis trazer esse processo aqui, né? Tem participação de vários pesquisadores, né, e profissionais ao longo, enfim, nesse Brasil todo, né, assim, ao longo do Brasil. E esse aqui é o livro, né, Nutrição Inclusiva, que é o que ganhou o prêmio Jabuti. As organizadoras são as professoras Úrsula Viana e as professoras Aline Ferreira e Thaís Borges, né? Já falei um pouquinho aqui das sessões delas, né? O meu capítulo, né, vocês já falaram, né, em nutrição de pessoas imigrantes, refugiadas e apátridas, né? Também foi feita parceria, eu sou a autora principal, mas, né, também tem a parceria das professoras Aline Ferreira, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e da Nicole Cavarral, que é uma profissional de saúde, sanitarista, também nutricionista, e que também é imigrante, inclusive, né? É uma pessoa que é imigrante do Chile, né? Ela é chilena também e atua aqui no Brasil já há um tempo, né? Muito especialista nessa área de
alimentação não, ela é mais ligada, apesar de ser nutricionista, é mais ligada à questão da atenção primária. Então trabalhou muitos anos na questão do apoio institucional aos municípios. E esses dois livros, né, a gente fica muito feliz, mas esse aqui também ganhou um reconhecimento grande, né, com o Jabuti Acadêmico, né, concorrendo, né, no eixo de nutrição com obras muito também importantes e importantes para o nosso campo, né, para o desenvolvimento da ciência, né. Então, assim, num contexto de desenvolvimento da ciência, então, assim, nós como gestores também podemos, né, e fazemos isso no nosso dia a dia, né. Tem diversos exemplos, diversos colegas que estão aí produzindo livros, produzindo artigos, né, contribuindo com a ciência e também contribuindo com o aprimoramento, né, da gestão pública brasileira, né. Então a gente, complementando um pouco do que você tinha perguntado, né, a gente cumpre essa função de estar fornecendo subsídios, fornecendo materiais, né, para esse processo aí de aprimoramento da gestão pública. E eu entendo que esse processo de divulgação, né, também é importante, né, no sentido das pessoas saberem, né, o que a gente faz, o que a gente desenvolve, né, que a gente tem essa possibilidade e potencialidade dessa articulação com outros atores sociais dentro do estado do Rio de Janeiro e também do país. Eu sou suspeita de dizer porque eu acredito muito na carreira, assim, né? Como aí falando pessoalmente, né? Eu não caí na carreira, né? Então, na realidade, eu tentei, né? Então eu fiz essa prova, né, aqui para o estado algumas vezes, fiz também para outros estados e para o governo federal. Eu acredito muito no contexto dessa carreira para o desenvolvimento das políticas públicas, né? E aqui no estado do Rio de Janeiro, né, assim, eu sou da 4ª turma, né, que entrou em 2014. E eu entendo que a carreira, ela contribui, ela tem como objetivo contribuir para a gestão pública, né, para essa qualificação, né, e acho que isso é muito importante num contexto de críticas, né, e questionamentos em relação à importância dos servidores públicos, né. Então essas carreiras ditas carreiras de Estado, né, elas contribuem sim, né, para o processo de gestão, né. Então, assim, tem vários colegas que estão em diversos espaços sendo gestores, tendo cargos, né, efetivamente de gestão, mas todos nós, mesmo que não estejamos num cargo de gestão, né, que seja subsecretário, superintendente, essas coisas assim, nós também atuamos no processo dessa implementação de políticas públicas, né. Enfim, esses dois trabalhos foram desenvolvidos no âmbito desses 4 anos que eu fiquei na SES, né, lá na área técnica de alimentação e nutrição. E assim, isso é um dos elementos que a gente do nosso trabalho. Então, assim, também tive a oportunidade, juntamente com os colegas, né, eu não trabalhava sozinha, tinha uma equipe, né, de estar contribuindo para o desenvolvimento de políticas. Isso se traduziu também em indicadores, de mudança de indicadores. Então, assim, sempre que tem um gestor, né, e a gente tem condições de trabalhar, a gente tem a possibilidade real, né, de trazer mudanças, de trazer uma qualificação, de oxigenar. Da gente também, como eu já falei, a gente também troca, né? A gente também não é só a gente dando, a gente também recebe, isso a gente traz de volta, né? Então, quando a gente volta para a secretaria aqui, a gente também traz a vivência que a gente teve em outras secretarias, né? Eu, assim, enquanto EPBGG, trabalhei aqui e trabalhei na SES, né? Já trabalhei em outros lugares, mas eu entendo que é uma inserção diferente, né? Até, como eu já trabalhei com outros vínculos, eu entendo que esse é um vínculo que te dá um suporte maior, né, no sentido de reflexão, né, de atuação, de reflexão em relação ao Estado, né, esse conceito do Estado. Então, eu entendo que a gente pode estar mais seguro, né, no sentido dessa tentativa, né, de qualificação, porque às vezes também a gente pode não conseguir, mas assim, a gente chega nos lugares com uma gana maior para poder atuar. A
Assim que eu cheguei, né, aqui na CEPLAG, eu tive a oportunidade de fazer uma formação na Escola Nacional de Administração Pública, na ENAP, né, que é ligada ao Ministério do Planejamento, para discutir a questão do monitoramento e avaliação, né? Então eu fiz uma formação e a partir daí a gente teve a oportunidade de disseminar essa temática através de cursos aqui no estado. Então eu acho que isso, né, eu tinha acabado de chegar, tinha uns 6 meses mais ou menos, então para mim foi algo muito positivo. Depois eu tive a oportunidade de fazer parte de um primeiro grupo que discutiu o processo de qualificação das emendas parlamentares aqui do estado, né? Então, assim, a gente construiu um material que ele é um material vivo, que ele continua tendo uma alteração, né? Hoje em dia ele se chama cadernos financiáveis, né? Mas, assim, na época a gente fez essa discussão, né, com as secretarias, produziu esse material, teve um curso também com a LERJ, que agora a questão das emendas é um tema muito quente, né? Mas, assim, naquela época a gente estava ali, né? Não foi a gente que criou isso, mas tinha uma discussão no nível nacional e que a gente teve a oportunidade de participar dessa discussão em âmbito estadual, né? Apresentou isso também em congressos e tudo mais, publicação. E aí, para fazer um terceiro ponto, acho que essa atuação dos 4 anos, né? Na área técnica, assim, eu acho que eu tive várias coisas boas, né? Se eu pudesse destacar, talvez fossem esses 4 anos para mim foram muito especiais. Enfim, vocês estão com 2 materiais aqui, porque na verdade isso aqui já saiu depois, né? Todos eles já estavam aqui de volta, mas são frutos desse processo, porque a gente acaba que a gente se mantém ainda como um ator disponível para articulação, né? A gente tem convites, então, assim, eu tenho feito muitas palestras, assim, né? Eu participei de uma palestra a convite do Unicef, do Instituto Desiderata, que é uma OCIP voltada para a questão da qualificação da saúde de crianças, né? Eles trabalham com a questão do câncer infantil, da obesidade infantil, e eles fizeram uma atividade, e essa atividade foi voltada, essa palestra, em relação à vigilância alimentar e nutricional. Aí o tema pode ser às vezes pode ser desconhecido, mas o que é a vigilância alimentar e nutricional? Para fazer acompanhamento, né, dos processos de desnutrição, obesidade, o peso, né, adequado das pessoas, existe um sistema, existe esse conceito de vigilância, né, que também pode se traduzir na questão, fora a questão da antropometria, que é a questão do peso e tal, também em relação ao consumo alimentar e deficiências nutricionais. Isso é uma atividade muito importante no âmbito da saúde, né, desde a década de 70, e o estado do Rio de Janeiro tinha um desafio muito importante em relação à cobertura desse estado nutricional. Continua tendo ainda, né? Mas, assim, mas eu não estou fugindo do tema, né? Eu estou ainda falando um pouco dessa questão do que eu considero relevante. Quando eu cheguei na TAM, a gente estava com uma cobertura de 6% da população. A gente mede, né, mede para além da população SUS e não SUS. Então a gente mede a população toda e o estado do Rio de Janeiro estava com a cobertura de 6%. Então eu chego em 2019, tinha vários outros desafios, né, mas esse era um dos desafios também postos. Então a gente começou a fazer uma série de articulações, de atividades, né, considerando aqueles eixos, né, que eu já falei um pouquinho aqui nessa conversa, né, então produção de materiais, o apoio institucional, e a gente destaca aqui a questão da inserção de um indicador de acompanhamento, né, nos instrumentos de planejamento. Então a gente inseriu a cobertura do estado nutricional de antropometria como um indicador, né, da ação orçamentária que a coordenação tinha como gerência. Então isso está associado ao PPA, o Plano Plurianual, que é um instrumento daqui, e aí também a gente colocou isso em outros, também posteriormente num cofinanciamento. E a gente, os dados que a gente tem, né, ainda tem acompanhado esse indicador. A gente saiu de 6% de cobertura e o estado do Rio de Janeiro, nesse momento, em 2024, chegou a 25% de cobertura, entendeu? Então, assim, o gráfico é um gráfico que, né, já está fora um pouquinho do meu período, né? Então eu saio em 23, mas a cobertura, quando eu estava em torno de 16%. Então a gente sai de 6%, né? Isso pegando o período pandêmico, né? Eu falei desses 4 anos que eu fiquei, esses 4 anos
a gente pega a pandemia, né? Boa parte da minha gestão foi no período pandêmico, que né, todo mundo sabe dos desafios que isso se dá, e a gente consegue entregar, né, né, quem está lá tem continuado fazendo isso, né, a gente inclusive fica muito feliz porque a gente entende que foi algo que ele entrou no processo de trabalho dos municípios. Então, para mim, né, acho que os livros são maravilhosos, né, mas o principal destaque são a entrega que a gente fez em relação aos indicadores de políticas públicas, porque isso traduz o acompanhamento e o acesso à saúde das pessoas. Então, quando a gente pensa que uma pessoa teve esse acompanhamento, significou que ela teve o acesso a um profissional de saúde, seja nutricionista, seja a equipe da Secretaria de Saúde de Família, né, médicos, enfermeiros, né, dentistas. Então, assim, significou que ela teve acesso à saúde. Então, esse é um indicador, é um proxy de acesso à saúde. Então, quando a gente vê um aumento dessa cobertura, para mim, é algo mais importante, porque significou que a gente conseguiu fazer um processo de trabalho que pode gerar impacto na vida das pessoas. Eu vejo o GEST Rio como um espaço, né? Nosso sindicato é muito importante no processo de defesa da carreira, né? No processo de defesa da carreira, né? A partir do que eu já comentei, de como que a gente pode estar nos espaços para melhoria da gestão, né? Então, entendo que essa defesa da carreira é importante sob o ponto de vista, né, do sindicato em si, a divulgação das nossas atividades também, esse processo associativo também, né, que os sindicatos também possuem, no sentido dessa troca, desse contato entre os colegas, né? Eu entendo que é muito importante, né, esse processo. E também as questões mais ligadas ao sindicato mesmo, né? A questão salarial, a questão de benefícios e de como que a gente consegue estar com mais tranquilos, no sentido, né, de não ter ameaças no nosso processo de trabalho, para que a gente possa exercer nossas atividades e da nossa contribuição para a sociedade. Então, a gente só consegue fazer isso se a gente tiver uma carreira que esteja tranquila, no sentido de não ter ameaças quanto a nossos recursos financeiros, em relação aos nossos vínculos. Então, eu acho que isso também, a GEST, né, aliás, o GEST Rio, né, a gente tem nessa coisa, né, quando a gente era associação, então usar o artigo correto, o GEST Rio, desse processo também, inclusive, juntamente com outros sindicatos e federações também, entendeu? Então, entendo que esse contato fortalece não só a gente aqui, quanto a atuação no Estado do Rio de Janeiro, mas cria esse corpo, né, intelectual, inclusive, e de mobilização para participar de discussões que gerem efeitos, né? Também em discussões nacionais, né? O tema do servidor público é uma discussão que está muito em voga, né? Por conta de projetos de lei, por conta de questões. Então, a gente entende que o GEST Rio, né, tem como objetivo essa mobilização em prol dos gestores públicos, mas, né, voltado para a população fluminense. Como trabalhador, né, nós somos trabalhadores antes de qualquer coisa, né, eu entendo que estar no sindicato contribui, né, contribui para esse corpo. A gente também tem acesso a benefícios, né, essa filiação ajuda nesse processo, né, e também, acho que é o objetivo principal, né, de estar no coletivo, de discutir, de melhoria da carreira, né, que às vezes, né, sozinho a gente não consegue fazer. Eu entendo que o papel do servidor público na gestão pública, né, e na sociedade é fundamental, exatamente por conta da questão da estabilidade. A gente consegue estar em diversos momentos, né, que isso também é muito desafiador, mas isso nos possibilita ter projetos mais perenes, né, e de pensar de uma forma mais perene
no desenvolvimento da sociedade, né? Então, como servidores, como trabalhadores, nós conseguimos, né, participar de uma maneira mais potente, né, da vida, né, do estado aqui do Rio de Janeiro, do Brasil, nesse processo de construção, né, e eu particularmente, né, como mulher negra que sou, né, eu sou cotista, né, no concurso, eu também faço uma devolução para a sociedade, né? Faz uma devolução para a sociedade, ao mesmo tempo nesse processo também de reparação, né? Que a função das cotas também tem muito dessa questão da reparação dos públicos, né? Desse público que vulnerabilizado de estar aqui, né? Contribuindo, né? Com o nosso olhar, contribuindo com a nossa pluralidade, potencialidade melhor, né, que acho que isso é o mais importante, né? A gente pode ser considerado um público que é a maioria, mas ao mesmo tempo é minorizado, né? Mas a gente tem um potencial enorme, né? E a gente traz as nossas vivências, né, para um contexto, inclusive, muito árido, né? Num espaço que a gente precisa estar aqui para trazer o nosso olhar também e essa contribuição. Então eu entendo, né, como servidora pública, né, que a gente está fazendo aqui essa função, então fico sempre muito feliz de estar aqui nesse processo. E espero que nós tenhamos também novos colegas em breve, né, para a gente ter uma quinta turma. Eu não aguento mais ser caloura. Né? A gente, né, precisa ter mais gente aí para trazer um olhar, né? 10 anos é muito tempo, né? É uma geração que a gente precisa oxigenar aqui, né? E trocar com pessoas novas.